Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do curso Revelação Pessoal e as Parábolas de Jesus. Me chamo Célio Dantas, sou diretor do Instituto Penha e é uma satisfação estar com vocês hoje aqui. Hoje nós temos uma plateia especial, novamente temos aqui a Heloísa, também o irmão Wagner e o Matheus aqui conosco. Sejam muito bem-vindos também entre nós. Gostaria de deixar alguns anúncios antes de passar a palavra para os nossos convidados desta noite. No dia 18 de junho, que é uma quarta-feira, nós teremos, às 20 horas, nós teremos um devocional especial sobre autossuficiência com o presidente Coelho, presidente da Estaca Guarulhos. Ele vai falar sobre profissão, sobre carreira, e todos vocês estão convidados. É um devocional voltado para os missionários retornados, mas todos vocês estão convidados a estarem presentes no Instituto Penha. Vai ter a aula normal dos ensinamentos e a doutrina do livro de Mórmon, e logo após teremos então esse devocional especial às 20 horas com o presidente Coelho e também com o irmão Arnaldo, que é o gerente do Centro de Autossuficiência da região. Também no sábado, no dia 21, a partir do meio-dia, nós teremos uma aula especial junto com o almoço para os casais de 18 a 35 anos, casais casados, e também, claro, aqueles que estão namorando serão muito bem-vindos também. Nós teremos essa aula especial juntamente com o almoço para esse público. Vai ser algo bem especial mesmo, voltado para vocês. Também aqui no Instituto Penha. Então, no sábado, a partir do meio-dia, aqui no Instituto Penha. Também não esqueçam de assinar a sua presença na descrição do link do YouTube. É muito importante para nós, vai levar alguns minutos somente, mas é muito importante que vocês coloquem ali alguns dados, colocando a sua presença. Esse é um curso também oficial do Instituto. Muito bem, então temos hoje conosco aqui dois convidados especiais, a Mari e também o Vinícius. Querem se apresentar? Bom, o pessoal do Instituto já conhece vocês, mas algumas pessoas aqui, nossos amigos, alguns parentes, talvez não conheçam. A gente sempre fala aqui no podcast do Vinícius que nos ajuda com todos os detalhes, e hoje ele vai estar aqui junto com a esposa, sendo o protagonista, né, do podcast. É isso aí. Com vocês. É você. Ixi. Então tá bom. Gente, boa noite, eu sou o Vinícius, sou o assistente aqui do Célio, assistente do Instituto. Penha. Do Instituto Penha, especificamente. Sou da Estaca Guarulhos, casado com a Mari. Quanto tempo de casamento mesmo? 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses e quantos dias? Tô brincando. 6. 6 dias, 6, que a gente casou no olha. dia 11 de abril de 2024. Que legal. Tá vendo aí, ó? Olha, tá bom? Olha. Bom, eu sou a Mari, casada com o Vinícius e muito animada para a aula de hoje. Que bom. Você serviu missão onde mesmo, Vinícius? Eu servi em João Pessoa, na Paraíba. Quais anos? 2018 a 2019. 2018 a 2019. Sim. E no Instituto você já está trabalhando há quanto tempo? Eu trabalho desde setembro de 2023 aqui. Setembro de 2023. Mas frequento desde 2017, quando fiz a preparação missionária. Que legal. Aí a gente vai chegando no aniversário, né? A gente pensa em quantos anos a gente está fazendo, aí já começa a lembrar que a minha missão terminou, vai fazer 6 anos. 6 anos. E aí isso dá um choque de realidade, né? Com certeza. Mas faz um tempinho. A minha esse ano fez 20 anos que eu voltei. 20 anos, imagina só. E pra mim parece que foi ontem. Mas foi passando 1, 2, 3, 4 anos até que chegou no 20º. Passa rápido. Que bom, prazer tê-los conosco hoje aqui. Que legal, hoje, né, o Vinícius que montou nesse podcast hoje, junto com a esposa, vai poder deixar alguns ensinamentos para nós. E qual é a parábola que vocês trouxeram para nós nesta noite? Vou colocar na tela, a gente vai falar sobre a parábola do fariseu e o publicano. Uma parábola bem especial que o Salvador ensinou a um grupo de homens que se achavam melhores que outros, né? Por algumas razões deles, claro. Mas para começar essa parábola eu queria contextualizar, a gente queria contextualizar os jovens, né? Sobre esses dois personagens que fazem parte dessa parábola. Então, primeiro, eu peguei o que fala sobre os fariseus. Você tem os slides aí? Tenho sim. Você pode ler pra gente? Tá lá no Guia de Estudo das Escrituras, tá? Sobre os fariseus, certo? Isso, por favor. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho.
Então, no Novo Testamento, um grupo religioso entre os judeus, cujo nome sugere estar separado ou apartado. Os fariseus orgulhavam-se de observarem estritamente a lei de Moisés, de evitarem qualquer coisa associada aos gentios. Eles acreditavam na vida após a morte, na ressurreição e na existência de anjos e espíritos. Acreditavam também que a lei oral e a tradição tinham a mesma importância, que as leis escritas. Os seus ensinamentos reduziam a religião à observância de regras e fomentavam um orgulho espiritual. Eles fizeram com que muitos judeus duvidassem de Cristo e de seu evangelho. Perfeito, Sérgio, obrigado. Para ilustrar, né, um pouco das características desse povo, que é bastante citado no Novo Testamento, né, principalmente são lembradas por alguns confrontos com o Salvador, eu sublinhei algumas frases ou algumas palavras que demonstram coisas como eles eram e coisas que talvez eles acreditassem, né? Então, primeiro, falava cujo nome, né, fariseu, sugere estar separado ou apartado. Então, eles eram judeus, como o povo, mas eles se denominavam como um grupo separado. Eles não queriam ser comparados ao povo judeu. Uma conotação de ser melhor do que o povo que eles julgavam, que eram, né, faziam parte ali. Sim. Se julgavam melhores. Eram todos judeus, mas eles queriam ser melhores judeus. Perfeito. Então eles guardavam estritamente, né? Então levavam a ferro e fogo ao pé da letra todas as palavras da lei de Moisés. E aquela coisa que a gente falou, né? Evitavam qualquer tipo, né? Qualquer coisa associada aos gentios. Os seus ensinamentos reduziam a religião à observância de regras e fomentavam um orgulho espiritual. Então eram aquelas pessoas que elas estavam muito focadas no que a lei mandava fazer e se esqueciam do espírito da lei, né? Que era o porquê deveriam fazer aquilo. Então, não pode trabalhar no sábado, né? Vocês deveriam guardar o sábado. Então, eles tinham um número exato de passos que eles podiam dar. Mais do que isso, era considerado que você não guardava o dia do Senhor, né? Então, era um povo que levava ao pé da letra as palavras, mas esqueciam do espírito, né? Não pensavam que guardar o dia do Senhor queria dizer que eles fortaleceriam o seu relacionamento com o Pai, né, sendo pessoas melhores, mais semelhantes ao Messias que estava no meio deles. Agora, sobre os publicanos, Mário, você pode ler? Eu estava até pensando aqui, Vini, sobre... Puxa, imagina só, né? Eles de fato, eles conheciam muito bem a lei. Eram considerados como doutores da lei. E quiseram até ensinar o Salvador Jesus Cristo. Olha só, o ponto que eles chegaram. Querer ensinar o Salvador. Bom, mas a gente vai debater um pouco mais sobre isso. Pode ir lá. Vai lá, Mari. Bom, sobre os publicanos, na antiga Roma, coletor de impostos para o governo. Os judeus geralmente odiavam os publicanos. Isso aí. Odiavam porque eles acabavam realmente extorquindo muitas vezes, né? É isso aí. Então os publicanos, eles eram conhecidos, eram funcionários públicos, né? Trabalhavam para o governo, mas tinha muita gente muitos deles eram desonestos, né? É o que o Célio falou, eles extorquiam ou de repente eles cobravam a mais. Não, e muitas vezes chegavam lá e tomavam a casa da pessoa, falavam, agora é do governo, agora é nossa, e tomavam, imagina só, né? Então por isso que eles eram de certa forma odiados pelo povo. Com certeza, até no Novo Testamento mesmo tem o povo confronta o Salvador, né? Esse que se senta com publicanos, né? Que come com publicanos. Zaqueu, né? Que foi porque é um povo que eles odiavam. Então, assim, como que esse homem ele pode ser o Messias, pode ser o Salvador, se ele está se sentando com esses pecadores, essas pessoas desonestas, isso e aquilo, né? Como pode ser? Usavam isso até para descredibilizar ele. E aí é interessante que a gente entra nesse contexto. Claro que a parábola ela não traz a visão de que a gente se coloca como juízes e nós julgamos quem está certo e está errado, né? As parábolas elas têm um propósito muito mais profundo de que a gente traga todos esses ensinamentos para a nossa vida e que a gente saiba quais ações nós estamos tomando. Nós nos parecemos com esse fariseu
e quais ações nós estamos tomando que se parecem com o publicano, tá? Muito bem. E aí o Senhor usa para ilustrar só esses nomes, porque eram homens comuns, né? A gente não pode generalizar, nem todo fariseu era Claro. ruim e nem todo publicano certeza. também era santo e humilde como esse da história, até porque a gente já citou aqui. Nós vamos para a parábola? Vamos lá. A parábola ela fica lá em Lucas 18, dos versículos 9 até o 14. São versículos bem curtos, mas é aquilo, né? Toda parábola ela é bem profunda. Pode ler, Mari, por favor? Posso iniciar? Pode, Tá tá pequeno. aqui. E contou também essa parábola a alguns que de si mesmos confiavam que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia em seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Perfeito. Queria ouvir a opinião de vocês, né? Antes da gente destrinchar um pouco da parábola, o que chamou a atenção, o que vocês gostariam de comentar sobre? Começando pelo Célio, a Mari, depois Eu acho interessante que o fariseu, esse fariseu realmente ele fez coisas muito boas aqui, como jejuar 2 vezes, como pagar o dízimo. Ele até fala de tudo o que ele possuía. São coisas boas, não são? Agora, esse publicano, ele já se considerou como um pecador e falou: Senhor, tenha misericórdia de mim. E a diferença não é, puxa, então significa que se eu jejuo, ou se eu pago o meu dízimo, ou se eu faço qualquer coisa certa, não está certo, né? O Senhor não gosta disso. Não é. A questão é que, na verdade, ele estava se exaltando, né? Ele estava realmente mostrando que fazia aquilo. Eu jejuo, todo mundo tem que saber que eu jejuo, eu pago meu dízimo, todo mundo tem que saber que eu sou melhor, né, que essas pessoas. Então esse foi o problema, né? Quando nós vemos que o publicano, ele nem quis se aparecer e já falou: Senhor, por favor, né, tenha misericórdia de mim que sou pecador. O Senhor, aquilo ali já demonstrou que ele era humilde e que estava disposto realmente a se transformar, a ser uma pessoa melhor, né, mais semelhante a Cristo. Então, eu acho que essa é a questão. Não é o que a gente faz ou não faz, mas é a forma como você realmente quer, o que você quer se tornar, né? Eu acho que essa é a questão, né? Não o que você faz, o que você tem, mas o que você pretende de fato se tornar. Nesse caso, o publicano queria realmente se tornar uma pessoa mais semelhante a Jesus Cristo. O outro, ele queria demonstrar que ele era melhor. Sim, perfeito. Boa visão. E você, Mari? Sim, eu acho muito interessante sobre a clareza que ele tinha sobre a situação dele, que era o publicano, certo? E isso é muito importante, a gente reconhecer aonde nós estamos e o lugar que a gente pode ir, como a gente pode melhorar e de quem nós dependemos. Então, isso abre portas para muitas coisas que a gente precisa desenvolver. Então, ele foi uma pessoa humilde de reconhecer os pecados dele e de se mostrar, de se humilhar para o Senhor também, que era quem podia perdoá-lo. Exato. Então, isso a gente precisa ter essa consciência para nós, para que a gente possa evoluir. Perfeito. Nossa, sobre orgulho e humildade, né? É isso que trata. É isso aí, a mensagem é sobre o orgulho e sobre a humildade. Eu acho muito interessante que realmente, né, parafraseando o que vocês já falaram, só para completar, eles estavam numa mesma situação, né?
assim como bons homens, digamos assim, perante o evangelho. Eles tinham ido ao templo, né? Ambos se encontraram no templo, que era um bom lugar, era um ótimo lugar. Só que um fez de uma forma e o outro fez de outra, né? Existe uma forma melhor de fazer. Eu gosto muito de um discurso da última conferência do Elder Jimenez, que o título é Jesus Cristo é o meu porquê. A gente leu essa numa noite familiar até. E é muito interessante que ele fala de várias situações que podem acontecer, de várias situações que acontecem na vida pessoal, né? De desafios, talvez pessoas que nós encontremos que professam seguir ao Senhor, mas não fazem. Mas que ele lembra do porquê ele faz tudo o que ele faz, né? Por que ele vai aos domingos até a capela, partilha do pão e da água, por que ele vai ao templo, por que ele continua servindo num chamado, mesmo sendo tão difícil e requerendo muito dele, às vezes até que ele fique distante da família, né? Em alguns momentos. E aí a mensagem é essa, de que ele faz porque Jesus Cristo é o motivo, né? Ele faz pelo Senhor. E é isso que o publicano mostra aqui, né? Eu gosto muito da diferença de postura deles, né? Quando começa falando, fala o fariseu estando de pé, normal, orava consigo dessa maneira, né? Então ele orava ali querendo se mostrar realmente, né? Ó, Senhor, graças te dou, porque eu sou bom, porque ele fala aqui, né? Porque não sou como os demais homens. Já começa ali. Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda comecei o publicano, né? E aí o publicano, ele chega, e aí aqui fala, né? Porém, estando de pé, a mesma coisa, porém de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia em seu peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, essa atitude dele não querer levantar os olhos ao céu não era uma atitude altiva, né? De uma pessoa orgulhosa. É porque ele reconhecia de que talvez ele se enxergava como indigno de estar na presença do Senhor. Ele se chama de pecador, né? Senhor, tem misericórdia de mim. Então mostra diferentes posturas num lugar santo. E aí a gente tem que pensar, né? Quais são as atitudes que nós temos tomado hoje? Né? Vamos usar, de repente, a capela, né? Ao domingo, todo mundo pensa nisso, quando pensa na igreja. Qual que está sendo a nossa atitude hoje nos domingos? Né? Quando o sacramento, quando nós estamos cantando, né, o hino sacramental, ouvimos a oração do sacramento e partilhamos o sacramento, nós estamos pensando no Salvador, estamos pensando no sacrifício dele, o que o pão e a água representam, ou nós estamos pensando em qualquer outra coisa, hoje tem jogo, hoje eu tenho que fazer isso, mais tarde eu tenho aquela reunião, tenho que fazer aquilo, né? Onde que está o nosso coração? E é isso que é a importância. Agora, a gente concordamos que a mensagem final, né, através dessa parábola, é sobre o orgulho e sobre a humildade, certo? Certo. Então a gente vai destrinchar justamente essas partes. E aí, vai lá, Mari. Agora é a tua vez. Certo. Falaremos um pouco sobre o orgulho. Pode passar, por favor. Sério, você pode ler pra gente, por favor? Com certeza. Não vos vanglorieis da fé, nem de grandes obras. Um dos pecados mais comuns entre as pessoas do mundo é confiar no braço de carne e depois vangloriar-se dele. Isto é um grande mal. É um pecado nascido do orgulho. Um pecado capaz de criar um estado de espírito que impede o homem de voltar-se para Deus e de aceitar sua graça salvadora. Quando alguém consciente ou inconscientemente passa a exaltar-se por causa de suas riquezas, seu poder político, seu saber mundano, sua aptidão física, sua habilidade empresarial ou até mesmo suas obras de retidão, não está em sintonia com o Espírito do Senhor. Okay. Isso foi dito pelo Elder Marvin Jean Ashton, em abril de 1990. Bom, eu gosto muito dessa citação porque ela abre a nossa visão, mais uma vez, para coisas que a gente... as coisas que a gente aprende, que o Senhor espera de nós, né? Não é que fique só ali dentro do espiritual. Então, a gente tem que levar isso para fora, tem que fazer parte de nós.
Então, todos nós aqui, nós recebemos talentos, dons, a gente se desenvolve em várias coisas. Então, isso vai caminhar com a gente na nossa família, no nosso lar, na igreja, com os filhos, no nosso trabalho, com os dons que a gente carrega por aí. E fala sobre se vangloriar sobre isso. E nesse discurso, ele contou uma história que eu me vi muito. É uma situação que eu vou contar uma história minha, mas que ele contou que viveu a mesma experiência que eu. Muito engraçado, mas enfim. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu ia muito bem no meu trabalho. Então, eu conseguia bater metas assim. Eu tinha que bater metas semanais. Então, eu sempre batia e eu sempre estava em primeiro lugar. Sempre. E eu comecei a me sentir muito bem com isso. E aí, eu comecei a levar isso para minha casa. E eu, na época, eu morava com os meus pais. E eu me achava incrível, imbatível, ninguém podia me derrubar e eu era independente, porque quando a gente bate meta, a gente ganha um dinheirinho. Então eu fiquei, se depender disso pra minha vida, eu tô feita. Então nunca vai me faltar dinheiro, porque toda semana eu tô batendo meta, então eu tenho um futuro brilhante de trabalho aí na minha carreira e tal. E eles sabem muito bem quanto eu fui orgulhosa e fiz comentários até muito, muito ruins com eles. E aí passou bons anos aí, algum tempo, e aí eu voltei da missão, enfim, e aí toda uma dificuldade para encontrar um trabalho. E eu comecei a me sentir muito mal, porque no lugar que eu estava, eu sabia, e as pessoas que estavam comigo sabiam do meu valor no meu trabalho ali. Mas outros lugares, não. Quem que é você, sabe? Então, isso começou a me deixar muito chateada. Porque eu coloquei toda a minha autoestima ali naquele trabalho e tudo que eu valia era aquilo. Então, foi como se eu tivesse realmente confiado no braço da carne. Todo o meu valor estava ali. Então, eu comecei a me sentir muito, muito, muito mal. Foi um período bem desafiador. E com o tempo, claro, depois eu vi que não era isso e eu pude aprender. A maior lição que eu pude aprender nessa situação era sobre o orgulho e a humildade. Que a humildade, ela me aproxima mais do Salvador e me ensina qual é o meu valor. Que meu valor não está nas metas que eu estou batendo, não está no meu chamado na igreja, tá só que eu sou uma filha dele, que eu preciso 100% dele. Então foi assim um período muito difícil e que eu não conseguiria se não fosse pelo Senhor. Foi literalmente isso que eu consegui ver, que foi somente pelo Senhor. Porque eu consegui em uma outra área que eu não tinha experiência nenhuma e foi somente por ele, não era pelos meus méritos. Então, ele falou, como que é o nome dele? Marvin J. Ashton. Ele contou uma experiência muito parecida sobre isso. Então, quando a gente coloca o nosso valor em outras coisas, a gente não reconhece o Senhor, a gente começa a ficar cego. A gente não vê as mãos do Senhor. Isso é um grande perigo, porque a gente começa a se vangloriar e a gente só tem olhos para nós mesmos. Então, tem um outro discurso que foi falado assim, que se a gente acha que a gente não vai correr o risco de se perder, se desviar do caminho por causa de orgulho, se a gente acha que assim, nunca vai acontecer comigo, porque eu venho para o instituto, eu faço a limpeza da capela, ou eu tenho aula de seminário, estou toda semana envolvida com a igreja, tenho um chamado que me envolve todos os dias, isso nunca vai acontecer comigo. Significa que a gente está em um grande perigo, porque a gente não reconhece o nosso orgulho e que a gente é completamente dependente do Senhor e precisa das coisas pequenas e simples para a gente se manter. Então, queria perguntar para vocês. A plateia. Pode ser para vocês aí também. E para vocês. O que a gente pode fazer nessa situação? Como que a gente faz para a gente reconhecer o Senhor, as mãos do Senhor, e sair desse pezinho que a gente tem ali no orgulho? O que vocês acham? Pode responder também. Pode responder também?
Então vou falar o que eu tava pensando. Tava pensando muito quando o Salvador ele tá no Getsemane, ele vai com os discípulos, né? E ele dá uma instrução de que eles orem e vigiem, né? Vigiai para que não caia em tentação. Então eu acho que a gente entra nesse ciclo que a Mari falou, né? Quando as coisas estão dando certo, tá tudo bem, né? Talvez nós somos reconhecidos pelo nosso trabalho, pela contribuição que a gente tá tendo. A gente a gente não se preocupa mais com uma possível queda, com uma possível baixa, né? A gente fica, tá tudo bem, a gente fica como os nefitas lá, né? Aquele ciclo eterno. Tá tudo bem, tá tudo certo, então maravilha, nada vai dar errado. E aí, de um dia pra noite pode dar, né? E assim é a vida ela é assim, ela é imprevisível, né? Lidar com pessoas é imprevisível, então, e a vida é cheia de pessoas, então não tem como ser diferente. Mas eu posso contar uma experiência pessoal também? Pode. Quando eu entrei para trabalhar aqui, eu tinha uma preocupação muito grande, e acho que eu contei isso para você no final de semana, talvez. A gente estava conversando e eu compartilhei com o Célio. Falei que quando eu comecei a trabalhar aqui, a minha preocupação não era com os desafios, talvez, de lidar com os jovens, de planejamento, né, execução de atividades do dia a dia. Não tinha essa preocupação. A minha preocupação é agora, eu vou ter o contato com a igreja, com o evangelho, vou trabalhar com o Senhor, talvez 24 horas no meu dia. E aí como que eu faço para que isso não se torne uma coisa trivial? Né? Como que eu ainda me preocupo e faço com que eu tenha todos os dias experiências com o Senhor? Como que eu faço para que todos os dias, talvez todas as semanas, tenha um milagre e saiba reconhecer, né? Não se torne mais uma coisa tipo, nossa, hoje eu tive contato com 3 aulas, falavam sobre temas diferentes, várias escrituras, vários discursos, fui nutrido, né? Não é assim. A verdade é que não é dessa forma. Então eu tinha essa preocupação quando eu entrei aqui, e essa preocupação ela ficou mais real conforme os dias foram passando, porque de domingo a domingo a gente tem contato com o evangelho, mas mesmo assim é importante que a gente tenha uma experiência pessoal com o Senhor. E aí essas experiências pessoais elas nos protegem desse ciclo que a Mari falou, né? Acho que a gente talvez chegue um momento que a gente pense que nada vai nos derrubar, nada pode nos derrubar, que nada vai acontecer, que a gente está firme o suficiente. Então é importante que nós tenhamos uma experiência pessoal com o Senhor e com o Espírito, para que isso não aconteça. E vocês? Obrigado, Vinícius. Claro. Pode? Vem cá. Você vai colocar nele? Coloca o microfone e eu vou colocar aqui. Acho que dá pra colocar assim, então? Calma aí. Eu acho que aí vai ficar meio... Aí. Só levanta um pouquinho. Pra onde? Pra esquerda? Calma aí, deixa eu colocar essa daqui, ó. Quer ver? Agora sim. Aí, rapaz. Vai lá. Essa aqui. Tá. Então, ouvindo vocês falando, né, eu lembrei, né, da minha própria vida. Eu me via nessa situação, né, da situação que a Mari contou, né, da experiência dela, né. E muitas vezes a gente tem que pensar, né, até respondendo a pergunta dela, que tudo depende do Senhor, né? E o Senhor ele nos testa, nos prova, né? Por essa razão que nós estamos aqui, somos provados e crescemos com as experiências, né, que passamos aqui, mesmo as ruins, né? Uma falta de emprego, uma situação difícil, né? Então o Senhor ele nos dá, né, esses meios para possamos crescer aqui. Né? Então eu vejo muitas vezes uma pessoa que ela tem tudo, ela, né, tem uma capacidade, sabe, de gerenciar, ou ganha muito bem, e de repente ela passa por uma aprovação, ela não assimila muito bem aquilo, né? Então acha que tudo vai cair sobre a cabeça dela, não está preparada e entra em depressão, coisa assim. Então se a gente tem o nosso foco de saber que tudo depende do Pai Celestial, a gente vai estar preparado para esses desafios da vida, né? Por muitas vezes aconteceu isso comigo, né? Desemprego, falta de dinheiro, né? E eu estava preparado. Hoje em dia eu posso estar, né, passar por essas dificuldades porque eu já passei por isso, né? Então
é uma coisa que que eu sempre penso, o Pai Celestial ele sempre nos testa, né? E por isso nós devemos sempre achar que tudo depende do nosso Pai Celestial. Qualquer hora, a qualquer momento, né? Ele pode ir lá, né, dar aquela aprovação, né, tirar o que nós temos, verdade. né? Ou seja, um emprego, um talento mesmo, e a gente tem que assimilar, né, saber que isso é para o nosso próprio bem, nosso próximo crescimento. Não temos motivo para ser orgulhoso do que temos, né, do que sabemos, do nosso conhecimento, né? Então, é isso. É interessante o que você falou, irmão Wagner, que tudo que na verdade nós temos, na verdade nós somos mordomos, tudo é o Senhor que nos dá, né, as bênçãos materiais, o nosso próprio corpo não é nosso, mas tem somente algo que a gente pode oferecer para Ele. E o Elder Maxwell ensinou isso, que é a nossa vontade, nosso desejo, nossa disposição em servi-lo, em obedecê-lo. Essa é o que a gente pode realmente assim entregar para o Senhor. E se a gente entender que tudo que na verdade nós temos é dele, nós vamos entender que realmente nós dependemos completamente Nós somos ainda do Senhor. como pó, né? Como pó da terra. Exatamente, né? E ter essa humildade, ela faz toda a diferença na nossa vida, nos momentos felizes, nos momentos ali tranquilos, mas os momentos desafiadores também, né? Como você comentou, na sua própria vida. Obrigado por compartilhar. Aí, valeu. Heloísa, também vai querer falar? O Matheus? Aí eu ia falar, mas eu Chega aí, não. Pode vir, jamais. pode ir, por favor. Vamos lá. Vai olhar pra cá, essa câmera. Enquanto vocês falavam, né, eu fiquei pensando em situações que já aconteceram na minha vida. Em 2016, meu pai faleceu. E aí, no final de 2016, nós fomos morar no Paraná. Né, e lá não tinha igreja. Não tinha... O lugar que a gente tinha que ir era 80 quilômetros de distância. Puxa, tem aqui lá. E aí ficava caro, né? Era R$200 por cada domingo que fosse. Né? E aí foi muito difícil, porque aqui estava tudo muito confortável. Né? Nós estávamos numa zona de conforto bem tranquilo. As crianças iam na igreja todo dia, não tinha nenhuma dificuldade para estar no domingo, nas atividades, nem nada. Então era uma coisa assim que a gente já não... Sabe uma coisa comum que não fazia muita mais diferença? Que vira uma coisa riqueira na sua vida, tipo ir para a escola todo dia, entende? Então já não tinha mais aquilo que o Senhor esperava, as experiências que a gente precisava ter, né? E aí nós fomos para um lugar que a gente teve que abrir um grupo, né? Nossa, vocês abriram um grupo? Que grupo, legal! né? Não sabia Primeiro disso. foi bem difícil, porque a gente tinha que todos os domingos, né, ir para esse lugar, que era outra cidade. E depois a gente começou a se reunir, a gente foi autorizado a se reunir na nossa casa. E foi as melhores experiências que eu tive Nossa, na minha vida. Né? Foi um presente do Pai Celestial para mim e imagino para minha família. Né? Porque foi experiências que eu ainda não vivi em outro lugar. Né? Foi as melhores sacramentais. Né? A gente se reunia depois num colégio, lugar aberto, muito frio, que a gente se acolhia, cada um levava uma coberta, no inverno é inverno mesmo no Paraná. Então, às vezes o Senhor, Ele, né, muda a nossa rota para que a gente saia dessa zona de conforto, para que a gente volte, né, esse orgulho também, né, de estar tudo certinho, a gente já sabe tudo, está tudo bem. Né, então, foi um momento muito especial. De pessoas humildes reunidas. Reunidas, Olha né, só. onde tudo começou. Que legal, né? É isso. Muito obrigado. obrigado. Nossa, que testemunho, que experiência. O Matheus quer falar alguma coisa também? Ah, então chega. Grande Matheus. Grande não, né? Um pouquinho pequeno. Vai ter que até levantar um pouco mais. Aí, viu? Pelo menos tudo Viu como é grande? Eu tava lembrando, quando ela tinha comentado sobre ego, eu lembrei das criancinhas, né? Que quando Jesus Cristo voltou aqui nas Américas, ele tinha voltado, e nisso que ele tinha voltado, as crianças todas se aproximaram dele e falaram: se já é como essas crianças, porque delas são reinos do céu. E eu acho interessante isso, porque as crianças não têm ego. As crianças não têm aquele ego que a gente costuma falar que, eu sou melhor, não sei o quê. Elas são muito competitivas. Principalmente quando eu era criança, eu era muito competitivo.
mas tem aquela comunhão, né? Que as crianças aprendem, choram, crescem, e eu acho muito interessante isso. E quando você tinha falado daqueles senhores das leis, né, que vocês estavam lendo, uma coisa que eu achei interessante é quando o homem estava orando e ele estava agradecendo ao Senhor por ele ser diferente dos outros homens. Uma coisa que eu acho muito interessante é ele ser diferente disso, que ele está agradecendo por ser diferente deles. É uma coisa que eu acho que agora, na nossa geração, a gente devia agradecer muito, porque a gente é diferente, né? Com a igreja restabelecida graças a Joseph Smith, por vários jovens estar se aproximando, alguns indo para a missão, alguns voltando. Então eu acho interessante isso, a gente agradecer isso, que somos diferentes e trazendo felicidade ao mundo. É um ponto que eu gostei de pontuar e que eu acho muito interessante de pontuar. Legal, obrigado. Obrigado, Matheus. Eu estava lembrando também, Mari, dessa citação que nós lemos aqui do Adler Ashton, na ocasião em que Leí pediu para que seus filhos pudessem retornar a Jerusalém, do deserto a Jerusalém, para pegar as placas. E a princípio eles tiveram 3 tentativas. A princípio eles foram argumentar, lembra? Lançaram sortes, a sorte caiu sobre Lamã, e ele foi lá conversar e tentar talvez usar o seu argumento para convencer Labão para pegar as placas. E ele falou: não, sai daqui, tu é um ladrão, né? Expulsou, e não deu certo. Depois, a segunda tentativa, eles pegaram suas posses, suas propriedades, e falaram: vamos negociar com Labão, talvez a gente consiga as placas. E aí eles fizeram isso e não deu certo. Labão até pegou as propriedades deles, roubou e de novo expulsou, querendo matar os filhos de Leí. Mas a Escritura ensina que quando Nefe foi conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que ele ia fazer, aí realmente ele conseguiu pegar as placas, né? O Senhor preparou de fato o caminho quando ele foi guiado pelo Espírito. Então, que interessante, quando eles estavam confiando ali no braço da carne, quando Lamã tentou, através do argumento, convencer Labão, não deu certo. Quando pegou as propriedades também que eles tinham, que realmente o Leí era um homem de posse, mesmo assim não deu certo. Mas quando realmente eles se humilharam perante o Senhor, Nefe principalmente, e foi conduzido pelo Espírito, aí sim deu certo. Então, isso demonstra para mim quão importante é nós realmente termos essa consciência que nós dependemos completamente do Senhor. Esta é a obra dele, a vida, né, que nós vivemos também, nós devemos dedicar nossa vida para o Senhor, né? Quando a gente faz isso, realmente as coisas começam a se encaixar na nossa vida, né? Quando a gente procura resolver as coisas do nosso próprio entendimento e nós tentamos resolver as coisas de acordo com o nosso intelecto, muitas vezes a gente pode se frustrar. É claro, não estou querendo dizer aqui que a gente não deve buscar, não, a gente aprende que a gente deve fazer tudo o que for possível, né, para a gente conquistar as coisas, para a gente resolver algumas coisas. O Senhor não vai fazer nada que a gente possa fazer por nós mesmos, mas a gente nunca deve esquecer do Senhor, né? Sempre colocá-lo na nossa vida, nas nossas orações, na nossa vida, nas nossas decisões. Gosto muito de 2 F32, 9, onde diz que todas as coisas que nós fizemos a gente tem que realmente levar para o Senhor, para que Ele consagre a ação para o nosso bem-estar, né? Ou seja, então, sempre quando tomar uma decisão importante na vida, levar para o Senhor: puxa, Senhor, essa decisão está certa ou não? Não pensar: não, eu decidi aqui, está tudo certo, eu vou fazer isso. Não. Isso demonstra, né, que você humildade e que não confia no braço da carne. Claro, você vai fazer tudo que tiver ao seu alcance, mas nunca esquecer do Senhor. E se nós fizermos isso, o Senhor nos abençoará. Certo. Ok. Um pouquinho mais para lá. Um pouquinho. Aí. Tá ótimo, obrigado. Ok. Um outro ponto que eu acho muito legal também é que fala sobre os fariseus. Eles são pessoas religiosas, Sim. assim como nós também somos pessoas religiosas. Então,
essa comparação que ele faz de se achar melhor, que está acima do outro, que é pecador, por ele estar jejuando, pagando dízimo, todas essas coisas, pode acontecer até conosco e com outras pessoas dentro da igreja também. Então, da gente achar que a gente vale mais, merece mais coisas porque a gente serve mais, porque a gente está sempre no templo, porque a gente oficia, o outro não. Então, isso nos afasta do Senhor, porque a gente está mais preocupado olhando para nós do que, de fato, com o Senhor, do que a gente precisa fazer para se aproximar mais do Senhor e com o próximo, que às vezes você pode estar precisando de alguma ajuda, tem os motivos dele. Enfim, a gente tampa a nossa visão e prende só pra gente, como se a gente olhasse só para nós. O orgulho limita o progresso. O orgulho limita, por quê? Porque o orgulhoso, ele acha que não tem que aprender mais nada, né? Ao contrário da pessoa que é humilde, que ela vai realmente ser uma pessoa doutrinável, ensinável. Pode passar, por favor. Pode passar. Uhum. Peraí. Pode ler você? Posso. O discurso é Ser Humilde, da Elder Stephen A. Snow, de abril de 1990. Eu acho que tá errado esse 1990, viu? É. Mas tudo bem, viu, gente? É Ser Humilde o nome do discurso. O orgulho desnecessário pode dissolver relacionamentos familiares, destruir casamentos e acabar com amizades. É especialmente importante lembrar-nos da humildade quando percebemos que as contendas começam a surgir em nosso lar. Pensem em todo o sofrimento que podemos evitar sendo humildes e dizendo: desculpe, foi falta de consideração minha. O que você gostaria que eu fizesse? Foi descuido meu. Ou estou orgulhoso de você. Se essas pequenas frases forem usadas com humildade, haverá menos contendas e mais paz em nosso lar. Bom, eu gostei muito dessa citação porque eu estava falando sobre o nosso próximo, o nosso olhar para o nosso próximo, e nada melhor do que falar do nosso próximo mais próximo, que são as pessoas da nossa casa. Uhum. E o quanto isso pode nos limitar. Quando eu era jovem, eu achava que tudo que eu aprendia no seminário, na igreja, valia para a minha vida fora, sem ser de casa, né? Sem ser com a minha família. E não, é o lugar onde a gente mais pode progredir. Isso, progredir. Achei que tinha falado regredir. E praticar Sim, para praticar. E é a isso humildade. que a gente precisa fazer. O Senhor, ele quer que a gente faça isso, que a gente possa progredir e sermos o melhor que nós pudermos dentro da nossa família, do nosso lar. Então, a gente precisa se atentar, ter esses olhos atentos para saber o que eu estou fazendo. Será que estou sendo orgulhoso com a pessoa que está junto comigo ali, com os meus filhos, meu marido, minha esposa? E como que eu posso melhorar? Como que o Senhor pode me ajudar com isso? E contar realmente com a ajuda do Senhor, porque assim como o publicano que pediu a ajuda do Senhor, pediu perdão pelos pecados Por favor. dele. Nossa, corta isso. Então, a gente pode se espelhar muito bem nessa situação dentro do nosso lar. Então, é isso que eu achei muito legal dentro dessa citação, de progredir, procurar onde a gente pode ser mais humilde dentro do nosso lar, com a nossa família. Perfeito. Uhum. Perfeito. Então agora a gente vai passar para a parte da humildade. Vamos ver um pouco. Vamos ver dois discursos, na verdade, dois trechos que vão falar sobre essa característica, né, esse atributo de Cristo. O primeiro é do Elder Có, né, o presidente agora da área Brasil, num discurso que ele deu na conferência de outubro de 2023. O título é Humilde para aceitar e seguir. Célio, você pode ler pra gente, por favor? Algumas pessoas confundem ser humilde com coisas, como, por exemplo, ser pobre. Mas, na verdade, há muitos que são pobres e orgulhosos. E também muitos que são ricos e ainda assim humildes. Outras pessoas que são muito tímidas ou têm baixa autoestima
podem ter uma aparência exterior de humildade, mas no fundo estão às vezes cheias de orgulho. Então, o que é humildade? De acordo com o manual Pregar Meu Evangelho, é a disposição de submeter à vontade do Senhor. Significa ser ensinável. Ela é um catalisador vital para o crescimento espiritual. Perfeito. Então, aqui ele cita o Pregar Meu Evangelho, né? Que fala que humildade é a disposição de se submeter à vontade do Senhor. Significa ser ensinável. Ela é um catalisador vital para o crescimento espiritual. Vocês gostariam de acrescentar algo mais sobre a humildade? Eu lembrei de um exemplo, na verdade, um colega meu, Marcelo Saito, um abraço para você, Marcelo Saito. Muitas pessoas conhecem o Marcelo Saito, né? E o Marcelo Saito, ele foi o meu chefe durante 6 anos, acho pouco mais de 6 anos. Eu era assistente administrativo, ele era diretor de instituto, né? Foi coordenador do seminário durante muitos anos. E eu lembro que quando eu me tornei coordenador, chegou um dia, logo no início, eu me tornei como coordenador, eu recebi uma ligação. E era do Marcelo Saito me perguntando algumas coisas, né? Ele estava há muito tempo como diretor do instituto, e aí ele tinha pouco tempo virado coordenador, e ele falou, nossa, eu preciso que você me passe algumas coisas aqui, né? E aí eu achei assim, uma humildade dele incrível, né? E ele foi sempre uma pessoa que eu admirei muito, o Marcelo Saito. E não sei se vocês conhecem, né? Talvez alguns de vocês conheçam. E sempre foi um homem que sempre estava progredindo mesmo, né? Nunca se contentou em ficar na mesma posição assim, sempre progredindo tanto no evangelho quanto profissionalmente. E eu achei muito humilde dele daquela parte, né? Durante muito tempo nós trabalhamos junto e ele depois estava pedindo ali auxílio. E como eu acho legal isso, né? Em pessoas que acabam têm uma posição de destaque na igreja ou fora, e muitas vezes elas não têm essa vergonha, não têm orgulho de falar, olha, isso aqui eu não sei, eu quero aprender. E aprende. Né? Então, eu gostei quando o Elder Koch comenta que humildade, na verdade, é a disposição de se submeter à vontade do Senhor, significa ser ensinável. E aí ele fala, ela é um catalisador vital para o crescimento espiritual. Então, se você quer crescer espiritualmente, você tem que ser humilde, você tem que ser realmente doutrinável. Eu lembro que quando eu fui chamado como bispo, o meu presidente Staca, ele falou, olha, nós procuramos assim pessoas que têm algumas características para ser bispo e tal, e ele perguntou se eu era doutrinável, né, antes de fazer o chamado. Eu falei, eu acho que eu sou, né? E aí ele falou que essa era uma das características que ele buscava, né, num bispo, uma pessoa que fosse doutrinável. E ele falou, porque se não for doutrinável, como é que as coisas vão acontecer? Como é que vai receber instrução, né? Um bispo, né, da presença diária, da presença da estaca, né? Como é que vai acontecer, né? Então eu achei muito legal aquela experiência também que eu tive como presidente de estaca do Presidente Fernandes. Legal. E você, Mari, quer acrescentar alguma coisa? A humildade? Bom, eu também gostei muito, me chamou muita atenção sobre a parte de sermos ensináveis. Tem uma citação que fala que todos nós ansiamos pela exaltação, mas antes que isso possa ocorrer, precisamos perseverar pelo qual foi chamado de Vale da Humildade. Então, é todo um processo para que a gente consiga alcançar a exaltação. E para isso, a gente precisa ter essa humildade para nós sermos ensináveis. E eu estava lembrando do que meu pai falou sobre a situação que ele teve, que ele aprendeu, que confia no Senhor, que a gente precisa confiar no Senhor. Então, o Senhor, acontece muitas coisas com a gente na nossa vida que vão ser muito difíceis, dolorosas, mas quando a gente se abre, se permite ser ensinável pelo Senhor, a gente consegue eliminar muitas dificuldades que a gente teria para alcançar a exaltação. Então, essa... Eu não sei como falar de ser ensinável. Você ser doutrinável, é o que você falou. Não, vou usar outra palavra. Enfim, então, ter isso com a gente, essa característica de ser ensinável... Atributo, né? Agora sim.
torna as coisas mais simples para o nosso relacionamento com o Senhor. De permitir que Ele prevaleça na nossa vida. Legal. Show. Eu tenho uma pergunta. Né? A gente aprendeu que ter humildade é essencial. É essencial. Né? Ele falou de alguns efeitos, né, que o orgulho ele traz, que é a destruição de relacionamentos com o Senhor, com o cônjuge, com os filhos, com os amigos. Enfim, nos torna insensíveis ao Espírito também. Exato. A gente aprendeu isso. Agora, na opinião de vocês, como que a gente pode desenvolver a humildade? Sabendo que nós não nascemos com ela. Como que a gente pode desenvolver essa humildade? Primeiro é reconhecer, né? Reconhecer que você precisa melhorar. Eu acho que em todos os aspectos, né? Talvez nós temos algumas figuras. Por exemplo, eu sou pai, eu sou líder na igreja, eu sou diretor de instituto. E aí você tem que reconhecer algumas que você precisa melhorar em muitos desses aspectos, né? Então, no trabalho, eu preciso melhorar. Talvez em casa, né? Tem algumas coisas que você vê, puxa, tem algumas coisas que não está indo legal. Então, você tem que ter a humildade de estar disposto a mudar, né? Às vezes algum relacionamento com o filho, né? Com a esposa. Às vezes na igreja você precisa de ser treinado, talvez pedir para ter um treinamento, tirar dúvidas com alguém que sabe mais do que você. Então acho que o primeiro ponto, assim, Vinícius, eu acho que é reconhecer, né, que algumas coisas você precisa ter a humildade para melhorar, né, seja em comportamento ou seja na profissão que você precisa se capacitar. Eu acho que reconhecer é um primeiro passo. Perfeito. Talvez pedir ajuda do Senhor também, se você não consegue reconhecer, por isso, o que eu posso fazer para me tornar mais humilde? Quais são algumas coisas que me mostre, por favor. Né? Legal. Perfeito. Então, reconhecer e pedir ajuda ao Senhor e a outros, pessoas mais capacitadas, de repente. No que você acha que precisa melhorar. Pessoas que você vê como modelo. Uns mentores, por exemplo. Né? Legal. Legal. Show. E você, Mari? Eu diria que também pedir muita ajuda do Senhor, assim como o Célio falou. Então, reconhecer essa dependência do Senhor também, porque é necessário. Eu acho que já é um grande passo a gente trabalhar isso em nós mesmos, porque às vezes a gente deixa de lado e confia na carne e aí vem o orgulho, enfim. Então, acho que reconhecer e pedir a ajuda do Senhor. E você, Vitor? Eu acho que os atributos de Cristo eles saem muito do teórico e partem muito para a prática, né? É verdade. A gente não consegue se a gente não fizer nada, né? Se a gente só estudar sobre humildade, vou ler 10 discursos aqui, vou estudar o que a palavra humilde quer dizer, a gente não vai desenvolver, né? Então, na humildade nós nos colocarmos em situações e demonstrarmos para o Senhor que nós queremos ser humildes, porque um atributo é quando a gente faz repetidas vezes, né? Até que isso se torne parte de nós, parte do nosso ser. E aí eu gosto muito de pensar naquela escritura que fala que o testemunho vence, não depois da prova de vossa fé, né? Que aí isso ilustra muito bem isso que eu estou falando. Que a gente não consegue desenvolver se a gente ficar cômodo, se nada na nossa vida tá errado, digamos assim. A gente não consegue desenvolver. Então, quero desenvolver humildade. Senhor, por favor, me dá a oportunidade de desenvolver humildade. E aí as dificuldades vão vir. Talvez para aquelas pessoas que têm mais dificuldade com a ira, né? Com o ímpeto da ira, que o presidente Nelson falou há um tempo atrás. Talvez vocês vão ter algum conflito. E aí? Agora, a maneira como você vai lidar com esse conflito é a que vai demonstrar se você realmente quer ser mais humilde ou não. Você vai ser aquela pessoa, você vai ser um pacificador, né? Aí você vai retrucar, você não está demonstrando humildade. Agora, quando você calma aí, deixa eu entender o porquê desse conflito, o porquê daquilo. Vamos ficar calmo, né? Apazigua a situação.
e aprende com ela, aí é humilde. Aí você começa a demonstrar que você quer ser humilde. Então, é a prática, não tem jeito, né? Não tem um jeito teórico. E é tudo isso que vocês falaram. É consultar com o Senhor, é você reconhecer, você consultar com pessoas que você vê como modelo. Né? É isso mesmo. É isso que a gente tem que fazer. Falando sobre isso, de fazer na prática, me lembrou do Salvador, quando no livro de Mórmon nós aprendemos sobre a condescendência de Cristo, né? A condescendência de Deus. Uhum. Então ele estava lá, né, no trono dele, desceu, realmente, né? Ele condescendeu, ele desceu na terra para passar por todas as coisas, sentir realmente na pele, né? O que é, né? Passar por essas coisas, e ele realmente passou, né? Por todas as dores e aflições aqui na terra, passou fome e etc. Quando estava jejuando, e na cruz, né? Sofreu bastante, foi açoitado, depois expiou por nossos pecados. Então ele sentiu na pele realmente o que nós passaríamos nesse período mortal, para poder, depois a gente aprende no livro de Mórmon, em alma, para aprender como nos socorrer, né? E é o que você comentou, mas ele teve essa humildade de realmente descer. Ele já era um Deus, Uhum. né? Mas desceu aqui, realmente passou por tudo isso para saber como nos socorrer, né? Que humildade, né, teve o Salvador, e realmente aprendeu isso praticando. E é como você comentou, né, Vinícius? A gente vai, de fato, aprender a ser mais humilde na prática mesmo. É na prática que você vai aprender a ser humilde. Não tem outro jeito. É no lar, ali como a Mari falou, é na igreja, é na comunidade. É assim que você vai aprender a ser humilde. Às vezes é com uma experiência, como o Wagner falou, dolorosa, né? Uma perda de um emprego, né? Mas é assim que você vai aprender a ser humilde, praticando. Às vezes você é compelido, às vezes você faz de livre e espontânea vontade. É isso aí. É aquilo que o ditado diz, né? Que a gente tem que aprender na raça. Não tem fácil, né? Não tem uma maneira fácil de aprender. E aí tem um trecho que eu separei aqui de um discurso do presidente Nelson, da conferência de outubro de 2020. O título é Permita que Deus Prevaleça. E aí, como o Salvador, né, é o nosso exemplo maior, como ele realmente desceu abaixo de todas as coisas para que pudesse nos socorrer. Mas além disso, né, para que ele pudesse nos ensinar a ser como ele. Gosto muito de pensar nesse discurso do presidente Nelson, porque ele faz uma série de perguntas que vão servir como uma entrevista para nós, né? Será que, então, eu estou me aproximando mais de ser como um Salvador ou não? Estou só deixando os dias passarem. Então, você pode ler, Célio, por favor, esse trecho do presidente Nelson? Permita que Deus prevaleça. A questão para cada um de nós, a despeito da raça, é a mesma. Vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Vocês estão dispostos a permitir que Deus seja a maior influência em sua vida? Vão permitir que suas palavras, seus mandamentos e seus convênios influenciem o que vocês fazem todos os dias? Vão permitir que sua voz tenha prioridade acima de todas as outras? Estão dispostos a permitir que qualquer coisa que Ele precise que vocês façam tenha precedência sobre quaisquer outras ambições? Estão dispostos a ter a sua vontade absorvida pela vontade dele? E aí é um caminho longo, né? Nossa, uma série de coisas com certeza. Que o presidente Nelson nos pergunta, e aí vem uma atrás da outra, né? Você nem conseguiu raciocinar para responder a primeira e já vem a outra. Mas é muito legal porque ela nos coloca numa posição onde a gente pode reconhecer o que a gente está fazendo, o que nós estamos fazendo bem, o que nós só estamos fazendo ou o que nós estamos fazendo tão bem assim e precisamos melhorar, né? E eu sou muito grato por ter um profeta de Deus que nos ensina, né? Acho que se o presidente Nelson não tivesse deixado essas palavras, seria muito mais difícil de reconhecer, né, a nossa posição perante o Senhor. Então, sou muito grato, assim como o Salvador passou nessa terra e nos deixou essa parábola maravilhosa que a gente falou hoje, de ter um profeta vivo, dele poder nos ensinar como o Salvador fez, né, e como ele faria se ele ainda estivesse pessoalmente nessa terra. Mas aí, quero perguntar para vocês, como o presidente Nelson perguntou, vocês estão dispostos a permitir que Deus prevaleça em sua vida? Eu tô, hein? Deixa eu responder primeiro. Eu tô. Eu
Toma. Aí, Matheus. Eu acho que essa é uma pergunta que tem que se fazer a cada dia. Sim. Eu acho que foi muito bem colocado essa citação para terminar o nosso podcast, porque tem tudo a ver com humildade. É permitir. Quem no fim escolhe se vai ser humilde ou não somos nós. E a forma de fazer isso é permitir que o Senhor prevaleça a nossa vida, quando Ele ensinou o significado de Israel, que significa que Deus prevaleça. Então, nós, para sermos realmente humildes e demonstrarmos essa humildade perante o Senhor, a gente tem que permitir que Ele prevaleça na nossa vida. Todos os aspectos que Ele falou aqui. Se nós estamos fazendo, aí cada um de nós tem que fazer essa pergunta. Tem que avaliar, né? Avaliar, né? E a boa resposta, talvez se você fazer a pergunta e a resposta for não, a boa notícia é que, de novo, o Senhor demonstra o amor dele, nos dando mais aí 24 horas do nosso dia para demonstrar para Ele que a gente permite que Deus prevaleça em algum desses aspectos aqui da nossa vida. Perfeito. Antes de partir para os próximos slides, eu gostaria de compartilhar uma experiência, né? Quando eu era um pouco mais novo, eu já tinha retornado da missão e tudo mais, mas quando eu era um pouquinho mais novo, então, alguns anos atrás, eu estava passando por uma... Eu estava firme na igreja, né? Já era um missionário retornado, estava empregado, estava tudo certo, digamos assim, né? E eu estava sendo uma boa pessoa, porque eu era um membro ativo, servia, guardava o domingo, enfim, estava fazendo tudo certinho. E aí eu tive um diálogo muito interessante com a minha mãe, que não era uma pessoa que estava ativa no momento, ela não estava ativa na igreja naquela época, mas ela pôde me ensinar um pouco sobre isso, né? Sobre essa humildade de você não só se submeter à vontade do Senhor, mas também se submeter ao tempo dele. E aí eu lembro que tava tudo certo, assim, academicamente, profissionalmente, etc. Mas pessoalmente estava tendo um desafio. E aí eu lembro de conversar com ela sobre algumas preocupações que eu tinha. E já tinham se passado dias e dias e dias e dias. E aí ela pegou e falou assim: você confia no Senhor? Você está confiando no Senhor? Eu falei, claro, já fiz minha oração, já fiz meu jejum, faço minha oração sempre aqui e tal. Aí ela falou, não, você não tá. Aí eu, mas como assim, né? Como assim eu não tô? Fiz tudo que eu podia. Tava igual o jovem rico, né? Assim, eu honro meu pai e minha mãe, guardo todos os mandamentos, e o que me falta ainda, né? E ela falou assim, se você estivesse confiando nele, você não estava mais preocupado. Eu falei, caramba, não é que ela tem razão? Olha só. E aí ela me ensinou, né, com bastante amor, assim, que confiar no Senhor é confiar de que Ele vai tomar a frente. De que aquele problema sai de você e vai para Ele e Ele vai resolver. É a única certeza que a gente pode ter na vida. Ou seja, faz o que Ele pede e vai dar tudo certo. Só você tem que fazer o que Ele pediu. O resto, deixa com Ele. É isso aí. Agora, para encerrar, queria dar uma visualizada no que a gente aprendeu. Eu fiz um resuminho aqui de 4 pontos que nós aprendemos nessa aula de hoje. A primeira é que nós não somos melhores por seguirmos o Evangelho. A segunda, o orgulho destrói seu relacionamento com Deus e o próximo. A terceira, a humildade não é fraqueza. Na verdade, é uma fortaleza, né? Assim como a mansidão não é passiva. E o Elder Bednar ensina isso. Que a mansidão é um atributo de pessoas fortes, né? E fiéis ao Senhor. E o último, que a humildade é um requisito para os fiéis. Gosto de um discurso, na verdade, meu discurso preferido é do Brad Wilcox. Foi um discurso que ele deu na BYU. E o título Ele é Suficiente. Né? E aí fala sobre a expiação de Jesus Cristo. Fala que Jesus Cristo é o suficiente. E ele fala bem no começo assim do discurso que ele estava tendo um diálogo com um amigo dele. E esse amigo dele fala assim: vocês, mormons, né? Parafraseando aquele título que a gente já não usa mais. Ele fala: vocês, mormons, estão tentando ganhar o céu. Aí ele fala: verdade, mas a gente também está aprendendo a viver nele, né? É para isso que nós estamos aqui nessa experiência mortal.
aprendendo a viver nele, aprendendo a viver leis celestiais, aprendendo a ser obedientes, a nos sacrificarmos, a nos submetermos, a sermos humildes, doutrináveis. Essa experiência mortal é para isso. E para encerrar essa aula, tem um desafio. Na verdade, não é um desafio meu, é um desafio do Senhor que veio pelo profeta. E é esse desafio aí. Permita que Deus prevaleça e confie nele. Né? Já compartilhei a experiência pessoal que eu tive aqui. É claro que talvez ela não sirva para todas as situações, mas para mim ela serviu para me ensinar muita coisa, né? E me acompanha muito hoje. A gente já vai encerrar. Só gostaria de lembrar vocês, jovens, por favor, É verdade. preencham a presença, tá bom? Preencham a presença, é muito importante. Não é só mais uma formalidade, tá bom? Como eu trabalho nessa parte, e eu gosto muito de... Como eu já falei algumas vezes aqui nesse podcast, eu gosto de entender o porquê que as coisas são feitas, né? O porquê que eu estou fazendo algumas coisas. E aí quando a gente fala sobre a matrícula, sobre a presença, eu gosto muito de pensar em Mosias 6, depois do discurso do rei Benjamim, quando o rei Benjamim ele faz questão de que os nomes de todos os indivíduos e famílias que estavam presentes fossem registrados. E aí isso não é por uma mera formalidade, né? Ali mesmo fala que ele designou sumos sacerdotes para que essas pessoas fossem nutridas e para que elas se lembrassem do convênio que elas tinham feito com Deus. E o Instituto é para que vocês se lembrem dos convênios que vocês fazem com Ele. Tá bom? É mais uma ferramenta que o Senhor instituiu nessa terra para que vocês se fortaleçam e aprendam a ser mais como um Salvador. Então, quando vocês fazem a sua matrícula, marcam sua presença, nós temos como saber se tudo está indo bem, se você está faltando, e a gente vai atrás para entender o que está acontecendo, para poder te servir melhor, né? E para que vocês sejam contados como o povo do Senhor realmente, né? E possam receber as palavras dele, tá? Então não se esqueçam, preencham a sua Muito presença, bem, por favor. Vai encerrar, Celião? Vai prestar o testemunho de vocês? Vai lá, Mary, você primeiro. Sim. Então, eu quero prestar meu testemunho de que o Senhor, Ele se preocupa muito conosco, muito com o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento da nossa fé, para que a gente alcance a exaltação. Então, essa realmente é uma preocupação dele, assim como também deve ser a nossa. E as coisas que acontecem, e até os momentos em que nós somos humilhados, é para que a gente possa se voltar para o Senhor, para que a gente aprenda de uma forma ou de outra a ser humilde, porque é essencial para que a gente volte a viver com o Pai Celestial. Então, é esse testemunho que eu deixo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Viu? Preste meu testemunho de que o Senhor, Ele nos conhece pelo nome, que o Salvador, Ele está à frente da sua igreja e que Ele cuida de nós, que Ele se preocupa conosco. Também presto o testemunho de que o Senhor está muito mais preocupado com quem nós estamos nos tornando do que só com as coisas que nós estamos fazendo nas nossas vidas. Sei que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja de Deus e é o reino de Deus aqui na terra. Sou muito grato pelas oportunidades que o Senhor tem me dado, né? Primeiro de ter a minha companheira, de poder participar aqui com ela hoje e poder falar desse tema que se encaixa perfeitamente numa descrição que eu daria sobre ela, né? De uma pessoa humilde, porque dentro do nosso lar, lá no nosso laboratório, né, onde a gente aprende sobre o mundo, Sim. Eu vejo o exemplo dela e isso me motiva muito, porque quando a gente tem talvez algum desafio, alguma desavença ali, a palavra desculpa sai muito fácil ali para ela. Para mim ela já fica um pouco mais espinhosa, mas para ela é muito humilde. E quando nós estamos passando por alguns momentos mais atribulados também, ela consegue ser uma fortaleza muito grande. E por trabalhar aqui com o Célio, poder ver o exemplo dele de uma pessoa doutrinável de perto. Então, se o Saito tivesse me perguntado... se o presidente da Stack tivesse me perguntado, eu falaria: o Célio, ele é humilde, sim, e ele é doutrinável, viu? Pode ficar tranquilo. Eu amo Salvador e sei que Ele me ama. Esse é o meu testemunho. Gostaria de compartilhar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado.
Foi excelente, viu? Que experiência maravilhosa. Aprender sobre humildade, estava ponderando aqui, são muitas coisas que eu preciso realmente ser mais humilde. Obrigado mesmo por trazer essa reflexão, né, para cada um de nós. Espero que tenha ajudado também você que está nos assistindo. Obrigado pela plateia também, né, por estarem aqui conosco. Este foi o penúltimo podcast, né? Na próxima semana será o último do semestre. Nós acabaremos, então, ensinaremos nosso curso, as parábolas de Jesus. E eu já estou com saudade, viu? Porque tantas coisas que eu aprendi, né, com cada pessoa que veio aqui, que ensinou de alguma forma, né, se preparou para ensinar, né, as palavras do Salvador Jesus Cristo. Então, obrigado pela presença de vocês e nos vemos na próxima semana. Tchau. Tchau, tchau. Pois. Isso aí, meus amigos.